Passado o número de mais de 100 mil mortos no Brasil, vítimas do coronavírus, cresceu a discussão sobre quem seriam os principais responsáveis por tantas perdas de vidas humanas em nosso país. Até pesquisa popular foi feita no país sobre o assunto, como se isso fosse uma questão de opinião pública. Todos nós lamentamos essa grande tragédia que se abateu sobre nossa nação e sobre todo o mundo, mas o que vemos, na verdade, é que o objetivo de alguns setores não é apenas discutir as causas, para fazer acusações diretas para aqueles ou aquele que consideram serem os culpados ou o culpado. Vejo como uma tremenda temeridade a tentativa de se buscar esse ou aquele culpado por uma pandemia que nos pegou a todos de surpresa. A tentativa de se atribuir culpa pelas mortes por questões políticas é o golpe mais rasteiro que se pode pretender dar. Não quero pessoalizar o debate, mas reprimir essa postura injusta e desumana dos que querem se passar justamente como preocupados com as vidas humanas que nosso país tem perdido. Lamentável, nada mais contraditório. O coronavírus ainda é um mistério para o mundo. Nem todo o avanço científico foi capaz, até agora pelo menos, de concluir os estudos mais basilares acerca dessa nova doença. Se fôssemos depender, por exemplo, de protocolos médicos rígidos, ninguém estaria sendo medicado. Aliás, foi isso que parte da ciência defendeu e vem defendendo, negando, sem critérios científicos, a eficácia dos únicos medicamentos que se mostraram mais plausivelmente adequados para combater os efeitos do coronavírus. Teria como razoável uma postura de cautela quanto aos medicamentos não aprovados, mas a insurgência que ocorreu contra eles não fez o menor sentido, pois não se tinha e ainda não se tem qualquer resultado seguro quanto a qualquer outra terapia. No meio de uma guerra, não dá para ficar preso a protocolos. Ainda olhando para a ciência, não nos esqueçamos de que, no começo da crise, muitas secretarias de saúde municipais e estaduais aconselhavam a população a não procurar o médico nos primeiros dias de sintomas, só quando houvesse agravamento. Hoje, o quadro é inverso e se mostra, obviamente, muito mais lógico e eficaz. É preciso tratar o paciente logo nos primeiros dias e evitar o avanço da doença. Se alguém quer mesmo procurar culpados para o número de mortes, não pode esquecer esses fatores. Também não podemos esquecer que foi o Supremo Tribunal Federal que negou ao Ministério da Saúde a possibilidade de criar um programa de abrangência nacional para o enfrentamento da pandemia. O STF deu aos estados e aos municípios a autonomia para decidir livremente em seus territórios. O resultado disso foi uma chuva de decretos totalmente diferentes uns dos outros, produzindo medidas irrazoáveis em muitos casos. Parte do princípio, obviamente, de que prefeitos e governadores decidiram de acordo com as informações que possuíam em busca do melhor resultado possível. Mas repito, se alguém quer sair em busca de culpados, não pode ignorar também esses fatos. Socorro financeiro para estados e municípios não faltou. Considerando todo o conjunto de medidas, foram mais de 120 bilhões de reais destinados pela União, segundo dados do Ministério da Economia. O governo federal enviou tanto dinheiro para o enfrentamento da pandemia que logo os escândalos de corrupção começaram a aparecer e com flagrante comprovação de desvios financeiros. Vai levar tempo para se descobrir qual o montante de recursos foi desviado pelo país afora. Dinheiro que deveria ter sido investido em medidas preventivas e no tratamento dos infectados. Por isso, digo outra vez, se alguém está realmente em busca de culpados pelas mortes, não pode deixar de pesquisar as consequências dos desvios e da má gestão de recursos. A imprensa brasileira, embora preste um relevante serviço de informação ao país, também teve seu lado de desinformação e parcialidade, sem contar os que demonstram mais interesse em semear pânico do que informar. Tais fatores também não podem ser desconsiderados.
Poderia enumerar outros fatores, incluindo maus exemplos vistos no meio da própria população. Aqueles que não levaram a sério a pandemia e acharam que tudo era festa. Mas ao fim e ao cabo, o momento é de se solidarizar com as famílias das vítimas e continuar trabalhando firmes, juntos, para vencer o inimigo comum, que é o coronavírus. E que após essa tão grande crise, saiamos mais fortes e unidos por um Brasil melhor e mais solidário. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.